Olá pessoal, tudo bem? Gestor de segurança Michael Costa, daqui a pouco está chegando o Douglas aí, para dar início a mais um podcast Tapego. E eu gostaria também de trazer aqui a reverência aos nossos patrocinadores, ao Diego Mainardes, ele que é referência em cursos operacionais, tanto para segurança pública e segurança privada, além de vários equipamentos como coldres, coletes, enfim, toda a parte tática que se refere à parte operacional é o Diego Mainardes. E hoje, meu amigo, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, estamos aqui com o Wagner, ele que tem um vasto conhecimento dentro da segurança privada. É um rapaz aí que, se eu contar o currículo dele aqui, vai demorar 2 horas para a gente falar tudo que o Wagner tem de especialização. E ele vai contar um pouco da sua história e nós vamos trazer alguns assuntos com relação à segurança privada e também à segurança pública. Wagner, seja bem-vindo ao nosso podcast Tapego, é uma honra ter você aqui com a gente. Gostaria que você ficasse bem à vontade, até porque as pessoas que estão nos assistindo, nosso público, é vigilante, é vigia, é porteiro, é polícia, cara, é a galera da segurança aí, entendeu? Então, meu querido, abre o coração, fica à vontade e conta pra nós aí, o que foi essa loucura de entrar na segurança privada aí? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Papai do Céu, né? Ao nosso Deus, nosso Pai, toda a honra e toda a glória a Ele. E segundo, eu quero agradecer ao senhor, né? A todo o pessoal do podcast aqui do Tapego. Muito obrigado por dar voz a um simples vigilante, né? É assim que eu sou vigilante, nasci vigilante, eu vou morrer vigilante. Sempre falei isso pra galera. Tá no sangue, né? Tá no sangue, né? Eu sempre falo, né, que sempre está feliz, né? Aquilo que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, eu, graças a Deus, levanto, vou trabalhar e gosto muito da área, né? Eu comecei em 2001, desde 2001 que eu tô na área, comecei. Meu primeiro emprego foi em 2001, foi como vigilante líder já, né? Olha que legal, cara. Já comecei como vigilante líder, meu primeiro emprego. E nesse critério ali, o pessoal olhou na entrevista, viu que você tinha o perfil, já... na verdade, assim, fui surpreso, né? Porque eu fui fazer a ficha, fui indicado, sim, tudo, né? Porém, fiz a ficha, eles fizeram algumas perguntas, né? Aí depois entrou outro coordenador, né? Que seria, me fez mais algumas perguntas e ali ele já falou ali, você tem perfil para ser líder. Aí já assumiu o posto. Passou 6 meses, eu passei a ser a supervisor desse posto, né? E fomos decorrente aí, né? E depois isso aí foi em São Paulo. Isso em 2001. Isso, em São Paulo, isso. Perfeito. Aí depois eu vim embora pra cá em 2003, que minha esposa é daqui, né? Aí eu vim embora pra cá, né? Aí 2004 para 2005 eu entrei na GP, né? Que é uma empresa a qual que eu participei, que eu trabalhei. Depois isso da cidade de São Paulo ainda? Não. Já em Curitiba? Já em Curitiba. Perfeito. E quando você veio para Curitiba? Foi 2003 para 2004. Saí de lá de São Paulo empregado já. Entendi. Aí já saí daqui e já vim empregado. E a grande maioria, a maioria da minha aperfeiçoamento como segurança privada foi aqui em Curitiba, tá? Entendi. Tudo que eu aprendi... Mas a tua escola de vigilante foi lá em São Paulo? Isso, a minha formação foi lá. O aperfeiçoamento você fez aqui? Foi tudo aqui em Curitiba. Perfeito. Foi tudo aqui em Curitiba. Perfeito. Eu trabalhei também, vamos dizer assim, na balada, né? Quem não trabalhou? Trabalhei na balada. Todo mundo já fez. E é uma escola também, né? Exatamente. É uma escola ali, é uma faculdade. Eu aprendi muita coisa com muita gente, né? Eu quero agradecer, se o pessoal estiver vindo escutando aí, eu quero agradecer todos que me ajudaram, que de forma ali Tem alguma empresa na época que você fez balada que você lembra, hein? Pra falar de alguém que te ajudou, estendeu a mão? Tem sim, tem a Cerbus. Russi. Era o Fábio na época que estava supervisor na época? Não? Era o Zé Roberto. O Zé Roberto, que é o morenão lá, sabe? Conheci. Esse me ajudou bastante. Começaram no Atlético ali, né? Os dois. Isso. O Russi, mas o Rodrigo. O pessoal não sabe, mas eu fiz ali o Atlético também. Olha que legal. Fiz o Atlético ali, fiz então, bastante. Cara, quando eu falei do Atlético, você lembrou do meu testemunho, né? Sim. Eles pegavam os caras maiores, mas de presença. Pra fazer isso, então eu fiz muito Atlético ali, eu ficava ali perto do campo ali, sim, ficava lá no campo, ficava ali na escada ali, então ali eu ficava mais ali. E eu trabalhei bastante ali no Atlético, gostei muito de trabalhar ali, só que ali quando eu saí
Fui para o transporte de valores também. Transporte de valores foi outra faculdade. De qual empresa que você... Trabalhei na Transbank. Transbank. São Paulo. A Transbank é um grupo Nordeste, né? Que é a Transbank, isso. Sim. E isso aí... Aí a Prosegur comprou a Transbank, né? Aí a gente passou para a Prosegur. Então o pessoal que estava... A gente que trabalhou na Transbank passou a ser Prosegur. Aí fiquei lá 14 anos. No transporte de valores. Olha só. Então, assim, tem muita e história. Você fez tanto o blindado, pesado e o leve. Tem uma nomenclatura diferente, né? Tem uns que vai abastecer caixa eletrônica, veículo normal, né? Isso. Com 2 vigilantes. E o 4 que é com blindado. Só que é o mesmo padrão de serviço. Sim. É o mesmo protocolo padrão. É o mesmo. O protocolo é o mesmo, mesmo padrão, né? Ali o pessoal que era do carro leve ia fazer a segurança do técnico para poder mexer no caixa eletrônico. E o pessoal que era do carro leve também fazia manutenção em caixa eletrônico e fazia também, às vezes, o apoio. Uma dúvida que eu tinha, o carro leve também abastecia alguma coisa de dinheiro ou não? Não. Era só para fazer o transporte para os caras? Eles faziam, às vezes eles faziam, ajudava a transportar um malote que seria um malote de documento. Só que esse malote de documento, muita gente não sabe, vale valores, né? Tem valores. Valores que eu falo assim, é um documento que tem valor. Exatamente. Entendeu? Títulos, alguma coisa. Isso mesmo. Cheque. Exatamente. Entendeu? Então tinha isso aí. Então o pessoal fazia muito isso aí. Tinha um carro leve só para isso, né? Isso na Transbank, né? Sim. E a Transbank ali é uma empresa que é uma empresa muito top. Foi muito importante a minha, como é que fala? Tua formação lá. A minha caminhada ali, a minha formação ali de chegar na Transbank. Quero agradecer também aí a galera da Transbank que trabalhou junto comigo, que me ensinou muita coisa ali, os antigão, ali, o Tony, Tuxo, não vou lembrar todo mundo, Ivan, Sabino, Silvonei, Fabiano. Então assim, vocês que me ensinaram aí, que me ajudaram aí, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado e Deus abençoe vocês aí. Porque eles com certeza, acho que eles vão estar escutando isso aí. Amém, que Deus abençoe eles aí. Eles me ajudaram muito. E o feed cultural do carro forte é o mesmo de todas as empresas ou você sentiu diferença assim? Não, lá eu vou falar, às vezes as pessoas elas olham, né? É outro mundo. É outro mundo. Eu já estudei sobre a cultura de vocês. Falando. É outro mundo mesmo. Outra pegada. É outra pegada. É outra. É que na verdade assim, você está num transporte de valores, você está com um alvo no peito. Exatamente. Desde a hora que você sai da tua casa e desde a hora que você entra. Então você tem um alvo no peito. Né? E na minha época, quando eu trabalhei no transporte de valores, tinha muito sequestro, né? O sequestro, não só o sequestro da gente, o sequestro da família, né? Então eles vão sequestrar quem? Vão sequestrar a família, entendeu? Para a gente poder entregar o caminhão. Por isso a grande maioria dos vigilantes nunca falavam onde moravam, né, cara? Não. E nem falava o trabalho que ele executava. Era uma das culturas das empresas que trabalham, né, nesse setor, né? Sim. Então, antigamente, né, a gente tinha a revista, né? A gente era revistado para entrar. Era revistado na hora de ir embora também, era revistado a bolsa na hora de entrar e era trocado uma senha também. Na hora que você chegava em casa, quem era chefe de equipe, né, motorista também, era trocado uma senha, né? Aí essa senha aí você sabia o horário que você estaria no outro dia, né? As equipes nunca eram a mesma, sempre trocava, né? Você nunca sabia com que guarda você ia, né? Não sabia, você só sabia a hora que você chegava. Olha só, cara. A hora que você chegava e você sabia. Sim. Eu sempre falei isso aqui no podcast pros caras, tinha gente que tem interesse, desculpa até te incomodar aqui, mas tinha gente que tinha interesse em entrar no transporte de valor, falava, cara, você tem que ter o perfil para entrar lá. Porque eu vou falar... Porque, cara, é diferente. Porque assim, você vai ter que abdicar de algumas coisas, né? Você que gosta, assim, de ficar em bar, já não vai poder, porque você está colocando não sua integridade física, mas sim da tua família. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o teu filho que gosta de jogar bola, o pessoal já vai começar a olhar com olhos diferentes, né? Naquele tempo, né? Hoje é outra situação, né? Hoje não está circulando tanto dinheiro igual circulava antigamente, né? Então, a gente fazia o processo do dinheiro, a gente ia abastecer um caixa eletrônico,
né? Então a gente pegava esse dinheiro, abria o malote e contava o dinheiro do caixa eletrônico e o malote que a gente ia abastecer. Então a gente fazia um processo, né? A gente fazia contabilização ali, somava ali um valor tal e colocava no caixa eletrônico. Sim. Hoje não é mais assim, né? Hoje já é diferente, né? Perfeito. Então, assim, o risco antigamente, o risco era muito maior. Tanto que tinha bastante sequestro, né? Só que não era divulgado. Não era divulgado que o setor da segurança, eles não deixavam ser divulgado. Na imprensa. Na imprensa. Até o tesoureiro também, né? Que vai receber o dinheiro no banco, era sequestrado. Exato. Eu já vi casos em que, muitas vezes, ele sequestrava a família do tesoureiro do banco. Isso, o gerente, né? Ele pegava o gerente 6 horas da manhã, às vezes eu pegava o gerente e ficava com o gerente na casa do gerente. Olha só, cara. A hora que chegasse o malote ali do carro forte, eles pegassem ali, o carro forte ia embora, só que o sequestrador estava dentro do banco. Olha só, cara. Entendeu? Tu vê que loucura, né? Que então, risco, né? Muita gente não sabe. Tem os caixas eletrônicos que ficam dentro do banco, né? Sim. E aqueles caixas eletrônicos eram abastecidos por esse dinheiro. Quem abastece é o gerente, é o gerente administrativo ou o gerente geral. Só os dois que poderiam abastecer. Tu acredita que no ano de 2002, isso faz tempo, eu fui retirar um dinheiro no banco ali na Marechal, inclusive, depois eu fiquei sabendo que na mesma data o banco foi roubado. Os caras estavam fazendo manutenção no caixa eletrônico 11 horas da noite. E sem escolta nenhuma. Eu desconfiei, velho. Já estava assaltando. Estava assaltando, porque na época eles desligavam o alarme no poste, entravam por trás, metiam o maçarico e roubavam. Na época do maçarico ainda. Sim. E daí, cara, por que foi roubado? O carro forte, roubado. ele tem um horário para você, para ele sair, né? Ele tem um horário para sair e tem um horário para ele assim, suponhamos, o horário dele de sair, 8 horas. Horário para ele fechar o horário, 9 horas, 10 horas, entendeu? Tem um horário específico, Sim. Entendeu? Porque o seguro não paga, por isso que não roda esses horários, por causa do seguro. O seguro que não deixa rodar. Claro, né? Entendeu? É o índice maior, mais isso, perigoso, porque né? Devido, né? Não tem muito policiamento, não tem muita gente movimentando a rua, não tem muito trânsito, então fica mais fácil para poder assaltar. E Wagner, depois do carro forte? Depois do carro forte, eu, né, sempre fazendo curso, sempre estudando, se aprimorando, né? Fui para a igreja, né? Trabalhar na Igreja Universal, fiz parte de VSPP ali, né? Pela empresa Centurion, né? E com aquilo ali eu já estava encaminhando meu credenciamento, né? Para ser instrutor, né? Estou na área da segurança privada. Claro que fez a faculdade, sim, estudou, se quebrou, se ferrou, porque os caras acham que é tudo uma mágica, né? Cara? Não. Tanto que é difícil, né? Tem que estudar, sai fumaça na cabeça da gente. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para o senhor. No carro forte, quando eu trabalhei no carro forte, eu comecei com patrimonial no carro forte, né? E ali foi onde comecei a fazer, trabalhar também ali fazendo maestrinha ali na Cerbus, né? Saí ali, eu tinha uma escala, que a minha escala era até as 17 horas, né? Das 17 horas eu ia fazer o bico. Sim. Tinha uma casa ali também, ali no Batel ali, que eu fazia segurança ali. Eu sempre trabalhei ali. Não era Cones, não? Plateia Café? Era o Brumadinho. Pô, é verdade, tinha Sérgio, ficava ali no Brumadinho mesmo. Então aí eu... antiga esse aí, cara. E das antigas, isso mesmo. Então ali eu sempre fiquei ali, com a galera ali. Um abraço pra galera que trabalhou junto comigo ali. Quem que na época era que trabalhava contigo lá? O Dirceu trabalhou contigo lá? Acho que é o Fernando. Não sei se você lembra. Um grandão, fortão. Sim. E o outro eu esqueci o nome dele, não me recordo agora. Então eu fazia ali no Atlético, que era da Serba ali, e fazia no Brumadinho. Então são os dois lugares que eu fazia. Então eu fiquei tempo ali. E nessa época você conheceu o Marcelão? Tava lá na época? Conheci o Marcelão. Tá lá ainda? Não o Sérgio, que tá no Atlético. Sim, conheci. Mas o Marcelão é dinossauro lá, cara. Ele eu conheci. Nossa, o cara é gente boa demais. O cara me abraçou bastante ali. O cara que me ajudou bastante também. E então ali, depois que eu saí do transporte de valores, antes de eu sair do transporte de valores, eu que pedi para me sair. Né? Eu pedi para me sair. E eu saí da época que estava começando a pandemia, né? Comecei a pandemia. Entendi. Né? Tava começando, né? Então, assim, eu pedi para me sair porque eu queria me expandir
o meu conhecimento, né? Sim. Eu tinha É que chega uma hora na tua vida da gente, não sei se você é assim, mas pra mim foi a mesma coisa. Aham. Que parece que falta alguma coisa em você, né, cara? Então assim, Tipo, você sente essa porque necessidade, assim, o carro forte, o carro forte me deu tudo que eu tenho hoje, foi através, dentro do transporte de valores. Que eu fiz bastante hora extra ali, eu nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei, né? E ali ele me deu minha casa, me deu meu carro, me deu minha faculdade, do meu filho também, né? Deu tudo para mim. Olha só que Então, legal. tudo que eu conquistei foi ali, né? Falei, então agora é a hora de eu sair, de eu viver outra. Eu quero Outra realidade, Isso, né? eu queria ser Dá instrutor. voos maiores. Isso, eu queria ser instrutor, né? E ali não tinha como ser instrutor, né? Não tinha como eu sair dali e trabalhar em outro lugar, porque o carro forte, você fica muito ali, né? Você fica muito focado ali, né? Você não consegue fazer outras coisas, né? Às vezes você consegue, mas você não fica 100%. Porque o carro forte, ele te traz de uma tal maneira que você fica preso a ele, entendeu? Porque antigamente a gente não conseguia nem gastar as nossas horas extras no carro forte. Pra você Olha ter uma só, ideia. cara, meu Porque a Deus. gente trabalhava muito, a gente tirava 7h50. Diz que tem hora pra entrar e não tem hora pra sair, né? Exatamente. Então, hora para sair, nós saía 9 horas, Exatamente. 10 Os horas. caras acham que não é assim, cara. Aham. Acredita nisso. E eu não posso também deixar aqui também de falar do pessoal da Prosegur, né? Eu falei da Transbank, né? Sim. O pessoal da Prosegur, obrigado, pessoal da Prosegur. Obrigado aí todos que trabalhou junto comigo, aqueles também que fez parte ali do meu dia a dia ali de trabalho ali. Muito obrigado a todos vocês aí, se vocês estão escutando, eu agradecer a todos vocês aí do transporte de valores. Show de bola. Eu tenho que São ser. fera, os caras, né, cara? Os caras ali é outra realidade, né? Porque quando a gente está no transporte de valores, a gente vai fazer uma coleta, a gente vai pegar, vai entregar um dinheiro e a gente quer voltar para casa, né? Sim. E aquilo ali, o mundo estava tendo muito assalto, muito roubo, muita. E ali a gente fala um pro outro: e aí, como é que você tá? Você tá preparado para fazer a grande viagem? Sim ou não? Tá ou não? Você tem conversado com Deus ou não? Como é que tá? Sua família, como é que tá teu filho? E aí, como é que tá? Você quer voltar? Então vamos descer, vamos Olha coletar. só, cara. Tinha essa conversa entre vocês? Né? Tinha essa conversa. E aí, você tá bem hoje? Dá para você descer e coletar ali o malote ali? O valor é tanto ali. A gente vai entregar tanto ali e vai pegar tanto. Você tá preparado? E já teve caso do cara descer? Teve cara falar, tem caso que fala assim, eu não quero descer nessa agência aqui que eu não tô bem. Mas o que aconteceu? Cara, eu tive um sonho, que eu tive uma troca de tiro aqui nessa agência. Olha só. E eu não quero descer aqui. Não, fica tranquilo, então aí toma uma água, a gente vai descer por você, a gente vai descer e a gente vai voltar. Desse jeito. E não foi só uma vez, foi Mas várias tem vezes. que fazer esse jogo aberto, né? Tem que fazer o jogo aberto, né? Tu vê que interessante, né? E porque assim, você que tá com malote, vai entregar, é totalmente diferente de você que tá sem o malote. Você é o primeiro alvo a ser atingido. A adrenalina sobe lá no teto, né? A adrenalina ela vai subir. Sim. Só quando você tá com os caras sangue nos olhos, porque tem vigilante, eu vou falar pra você. Vigilante que é caveira. Vigilante caveira mesmo. Tem, cara. E eu vou falar uma coisa. Os caras olhavam pra equipe e falavam, não dá pra levar isso aí, não dá pra pegar. Se a gente for, a gente vai tomar uma invertida. Porque os caras ficam com sangue no olho. Os caras olham, o bandido olha e fala, não dá. E os caras sabem. Por isso que a importância do treinamento, né, cara? Isso. Porque daí o cara não erra, né, cara? Não É é. assertivo no que tem que ser feito. Às vezes não é nem só o treinamento, né? A sua postura ali, Exatamente. o cara vai olhar ali, o cara fala, puta merda, o cara tá alinhado. O cara tá. O uniforme do cara tá padrão. O cara tá com a mão na arma. Olha o pupilha do olho Os do caras cara. olham isso mesmo, cara. Olha tudo isso aí. Até o jeito do fardamento do cara. Exatamente. Mas esse cara é mulambento, sei o que, isso aí é Então, fácil. ali não vai. Se a gente for, a gente vai tomar uma invertida. E se vir, vai tomar uma invertida. Eu acredito. Eu acredito. Não tinha outra. Não tinha outra. A gente descia com sangue no olho mesmo. A gente descia com sangue no olho. Descia assim, quando eu falo, é pra
para coletar. Sim, por tudo ou nada, né, por cara? tudo ou nada. Exatamente. Entendeu? E o pessoal esse perfil com a cabeça voltada e focada ali. Exatamente. Então o pessoal descia com o dedo no guarda-mato ali já. Entendi. Entendeu? Descia com o dedo ali, se precisasse, não tinha. E a gente tinha treinamento, né? Cada 6 meses a gente fazia treinamento de tiro. Fazia, digamos, uma... Entendeu? Né, workshop que fala, fazia uma reciclagem interna ali. Isso, fazia ali. Exato. E todo dia a gente conversava, né? A equipe se E conversava. tendo essa experiência hoje que você passou, cara, o que você diria hoje? Pelo cenário da segurança hoje. Eu vou falar por mim. Eu tenho certeza de que, cara, quem trabalha com carro forte, escolta armada, que são os caras que estão praticamente de cara com o perigo ali, eu acho que a cada 90 dias o cara tem que fazer pelo menos ir no stand de tiro, pegar uma instrução. Cara, ele tem que investir na integridade física dele, cara. Com certeza. Primeira coisa é ele. Porque, cara, eu tenho mais 3 ali. Uhum. Cara, mas e se eu for baleado? É menos 1. Menos 1. Cara, é menos 1, vai ficar só 3. Né? E você só tem 2, é só 1. Só 1. Então, essa é a visão que eu tenho como gestor, cara. Uhum. E eu sempre falo para as pessoas, cara, eu bato nessa tecla aqui, que as pessoas vão para o curso de vigilante, todo mundo quer fazer escolta armada, todo mundo quer fazer transporte de valor, mas o cara não tem perfil, ele não vai conseguir trabalhar. Então ele tem que se identificar aonde que ele vai ser inserido na segurança privada e aonde que ele vai desempenhar um bom trabalho. Porque nem todo mundo vai ser escolta, nem todo mundo vai ser para o transporte. Isso mesmo. Você concorda comigo? Concordo. Então, e os caras querem fazer um monte de curso de aperfeiçoamento que não vai usar nunca na vida, cara. O pessoal faz muita reciclagem do VSPP, né? O pessoal quer ser VSPP, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço, né? Falei assim, se você contratar, como você ia contratar um VSPP, fazer o VSPP para tua filha ou para teu filho, o que você ia exigir dele? O que você queria que esse VSPP teria? Quais os cursos que você queria que ele tivesse? Às vezes o pessoal fica em choque, né? Então, a primeira coisa, às vezes, quando você vai procurar um emprego de vaga de VSPP, as empresas estão exigindo, no mínimo, que você tenha um arte marciais. Exatamente. Seja pelo menos um faixa marrom, um faixa preta, né? Tem um pouco de experiência dentro da área de segurança privada, não precisa ser de VSPP, Sim. mas que você tenha pelo menos que conheça os padrões, pelo menos, os modos operantes. Isso, um conceitimento, né? Sim. E que você tenha pelo menos um nível de pistola, um curso de pistola ou conhecimento que você saiba atirar, né? Não só atirar, né? Você vai saber manusear a pistola. Porque o manuseio, qualquer um pode atirar. Qualquer criança pode pegar. Pega uma criança ali, ó, atira ali, ela vai atirar. Agora, manusear é diferente. O cuidado é diferente do manuseio, né? Muita gente não sabe o que é uma pane seca, né? O pessoal não sabe. Cara. Então assim, o nível de conhecimento é pouco. Tem que ter esse... E no manuseio o cara já vai conseguir, digamos, ele mesmo consegue dar uma manutenção preventiva na arma que ele vai usar. Exatamente. Ele vai conseguir armar, desmontar ali o equipamento, lubrificar, fazer uma manutenção, porque a arma que ele vai utilizar, ela não pode dar esse problema. Não pode dar. Então, Exatamente. assim, ele tem que saber o manuseio da sua arma, né? Ele tem que saber manusear a tua arma, né? E outra coisa que o pessoal bate muito na tecla como que você tá, o seu físico, né? Como que você vai ser um VSPP gordo? Desculpa Exatamente, cara. o termo de falar aqui, Sim. entendeu? Então as empresas, elas olham muito isso aí, né? A pessoa, ela tem que estar um padrão muito exigido. Como que você vai precisar de correr, precisar de entrar rápido dentro do carro? Como que você vai fazer isso? Ou até mesmo para carregar alguém baleado, né, cara? Exatamente. Então, assim... Mas você vai carregar um cara, você não consegue carregar teu corpo ali, né, cara? Eu falo de novo, desculpa da expressão, né? Não é essa a expressão que queria colocar, mas enfim... eles não, é o critério que eles utilizam. Isso, exatamente. É o que eles estão exigindo, entendeu? Então, assim, e às vezes as pessoas ficam assustadas com isso, mas as empresas, elas estão procurando isso. E esse ramo aí de VSPP, ele vai crescer muito, devido
A demanda, né, cara? Devido ao Estatuto da Segurança Privada. Exatamente. Porque eu queria até, não sei se eu posso entrar nesse Pode tema. falar. Pode falar? Já, porque assim, o novo estatuto agora. Com o novo estatuto, né? Os vigilantes Acho que é 14.967, é isso? Isso, 14.967. Lá no artigo 50, tá dizendo lá que, vou resumir aqui, que os policiais hoje não podem mais fazer bico. Sim. Né? Que a Polícia Federal, ela pode fazer a fiscalização, né? E eles vão proibir. E se pegar, é crime agora, né? Se pegar, é crime. Então, assim, o empresário ali, o dono de mercado, o dono de lotérica, né? Eles vão querer exigir uma pessoa armada. E quem que eles vão buscar? Eles vão buscar um VSPP. Sim, porque ele tem aquela... Pode ficar 12, 13 horas. Então, assim, ele o cara pode... faz o itinerário, faz o guia de tráfego, manda para a Polícia Federal lá. Isso, então ele pode ficar armado ali. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você que quer ser pistola, né? você que quer ser VSPP, tá dada a dica aí, tá? Você procura treinar, procura se especializar, fazer um curso de pistola, tá? Então tá dada a dica aí. Em Wagner, mas no teu ponto de vista, um VSPP, cara, não é arriscado, um só, cara? Um só é Ou arriscado. Seria dois, cara. Arriscado. Que na verdade, assim, a gente. Geralmente é tudo em dupla, né, cara? Isso, no mínimo. A Polícia Militar também tem essa cultura, né? É 2 na viatura, é 2 no carro forte, é 4, né? É 2 no escolta, é 4 no carro forte. Isso mesmo. Mas aí vai no carro forte, dentro da escolta. Porque esses dias eu fiz um orçamento de VSPP e o cara me indagou. Não, mas eu queria só um. Falei, essa não é a cultura da nossa empresa. Já falei pra ele, cara, nossa cultura é 2. Por quê? Por mais que seja um, o cara vai ter que dirigir, sair da volta e abrir a porta do carro pra você? Não dá. Ou um abre a porta do carro e um fica na boleia pra poder dirigir o carro que é blindado, ou não tem como. Não tem. Sempre tem que ser no mínimo. Aí o cara entendeu. Não, tá certo, realmente, vou precisar de 2. Então, essa área ela do VSPP, ela vai crescer muito, tá? Sim. Ela vai crescer muito e... Então aí, o pessoal que quer ser VSPP, fica de olho, faz a sua reciclagem, vai lá, faz um cursinho de pistola. E você indicaria, assim, para as pessoas, qual a escola hoje que você acha que é hoje em Curitiba que faz um bom treinamento assim? As escolas que tem bastante. As escolas de Curitiba hoje... Mas no teu ponto de vista aí. Assim, não, sim. Eu vou falar do meu ponto de vista. As escolas de Curitiba hoje, eu vou falar, nenhuma delas perde para nenhuma fora do nosso estado. Eu estou falando porque eu conheço, né? As instalações das escolas aqui em Curitiba são excelentes em nível Brasil. Tanto que vem de fora aqui, né? Entendeu? Então, assim, não perde nada lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, não perde nada. Tá? O nível de conhecimento também, os instrutores são excelentes. Eu tô falando porque eu tô dentro, né? Eu tô dentro, né? Já fui várias escolas. Então, assim, qual escola que eles for hoje escolher, pode ir sem medo, qualquer escola aqui dentro de Curitiba. As instalações... Vai sair bem formado. Vai sair bem formado. Então eu não vou falar nem A nem B aqui, porque as instalações, os instrutores são de alto padrão aqui dentro de Curitiba. Ah, aquela lá é fraca. Não, não é fraca. O ensinamento que está tendo é de alto padrão. Porque, Wagner, mas essa lei nova de armamento e tiro da segurança privada, eles estão mais exigentes agora, né? Sim, eles estão exigindo que o vigilante... Aumentou também a quantidade de tiro, não aumentou? Aumentou bastante. Aumentou bastante. Eles estão exigindo que o vigilante vá treinar, né? Vá treinar. Porque tem muita gente que está naquele tempo da quarta série, né? E esse de quarta série acabou faz tempo. Meu Deus, cara. Então, assim... E ninguém contrata vigilante com quarta série. Cara. Ninguém contrata. Qual que é o contratante que vai querer? Desculpa, gente, me perdoa. Sim. Eu sei que existe pessoas que ainda têm só essa escolaridade. Sim. Mas, cara, a primeira coisa que eles pedem, cara, é segundo grau. Segundo grau. Primeira coisa, cara. É a primeira coisa. Então é por isso que eles estão aumentando isso aí. É para eliminar isso aí. É para eliminar isso aí. Entendeu? Então, assim, você que é vigilante, vai estudar. Estude, que você vai crescer. É uma área que, tô desanimado. Não desanima, meu. Não desanima. A nossa área... Porque a gente vê tanta murmuração dos vigilantes, né, cara? Isso, não desanima, cara. Eu falo uma coisa para você. Se você quer crescer,
como pessoa, quer crescer como profissional. Eu sou uma prova viva. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à área da vigilância. E não tenho vergonha de falar que eu sou vigilante. Eu não tenho vergonha. Eu só agradeço a Deus por ter essa profissão. Eu amo ela. E olha quantas pessoas você conheceu nessa área, né? Eu conheci conheço muita gente. Então, o conhecimento que tu tem, tu não perde, né, cara? Você pode perder um carro, você pode perder uma casa. Não, conhecimento você nunca vai perder. Conhecimento você nunca vai perder, Nunca vai perder. Exatamente. É isso que eu prezo. Só vai agregar. Sim. Só vai agregar. Ah, mas o salário é pouco. O salário não é pouco. O salário eu vou deixar bem explicadinho. O salário não tá ruim. Opa, mas não tá bom. Chegou o homem. Beleza. Aí, Rapaz, tranquilo? chegou o homem. Cheguei, cara. Já fui, mas tamo aí. Vamos fazer bagunça aí. Fica à vontade, senta aí. Toma teu lugar aí. Estamos num papo bem legal aqui, cara. Falando de VSPP ali, É meu cara. padrão. Falando de VSPP aí. Então, e falando do salário, né? Sim. O salário do vigilante, ele não é ruim, né? Basta ele querer trabalhar. O que tá faltando aí, isso é hoje. É o cara querer trabalhar. O cara se expor um pouco mais. E o cara também, tipo assim, o que eu notei, cara, como empresário e como gestor. O cara não evolui, cara. O cara quer ficar a vida inteira naquele lugar, Isso. naquele posto. Tipo, ele não procura uma melhora. E para melhorar, ele vai ter que sair da zona de Vai conforto, ter que sair. estudar, se aperfeiçoar e meter a cara no mercado. Isso mesmo. Porque não se vende produto sem rosto, cara. Não. Sim, é uma coisa que às vezes o vigilante ele fica preso no posto de serviço dele, que eu já vi muito, né? Às vezes não tem aquele apoio. O apoio seria o apoio da família, né? O apoio do colega, né? Ô, filho, você tem esse perfil aí, cara. Por que você não corre atrás? Falta esse feedback do companheiro também que tá trabalhando, da família, apoiar. Que às vezes o cara tá com o pé só no chão, ele não tá com os dois, né? Então ele precisa desse apoio. De alguém chegar e falar, vai lá, cara, você consegue. Vai lá que eu vou te ajudar. E às vezes a própria família também castra o cara. Né? Castra o cara e o cara fica preso ali. Sabe como é que Passei por isso, sei como é que é. Então, castra o cara. Exatamente. Não acredita no potencial do cara, né, cara? Exatamente. Vai lá, é só mais um guardinha. Exatamente. Puta, é foda então eu vivi isso aí, né, um pouco, porque na época eu comecei a fazer bastante curso, estudar. Minha esposa, pra que isso aí? Você já tem, já. E ela falava pra mim, falei, calma, isso aqui vai me servir lá na frente. Me serve, hein? Entendeu? Então, assim, serve, gente. O que eu tô falando aqui foi pra mim. Ali, parece segador, cara. Fez um monte de curso, treinou. Esse aqui trabalhava na nossa empresa lá. Eu comia livro, cara. Cara, eu lembro de fazer o tático lá. Ele casava apostila ali na hora da folga estudando, cara. Muitas vezes peguei ele estudando. Um dia um idiota pegou e falou pra mim, falou idiota que é um idiota mesmo. Cara, mas pra que isso aí? Você ficar cuidando de uma porta? Pra ficar cuidando de uma balada? Falei, irmão, lá na frente na conversa. Daí passou um tempo, eu tava dando curso de reciclagem pro caboclo. Aí. Imagine. Tá? Chupa. Imagine isso, cara. Mas isso aí eu vou falar uma coisa aí. Eu vou falar uma situação aqui, que isso aí é pros críticos, né? Os críticos que estão aí. Você que é crítico, que gosta de criticar. Eu só quero agradecer você por ter me criticado. Você tá me dando, mas você tá me alimentando. Você me alimenta. Porque onde que eu tô? E onde você tá? É pra você mesmo aí. Exatamente, né, cara? E é verdade, cara. Isso é de tem motivação muito. pra gente, eu falo assim, né? Que na segurança privada. TikTok ali? Tá lá o online. Né? Deixa eu só puxar. Salve, tropa. Sim. O Douglas. Oi. O que mais tem na segurança privada é o. Deixa eu levantar aqui a medida. O que mais tem na segurança privada aqui, sabe o que é que tem na segurança privada? É os... Como é que se chama lá? Os caras que ficam como se fossem aquelas raposas, aqueles caras que ficam... Como é que é? Que ficam em volta dos leões ali, cara, que são uns animais ali, quando o leão tá machucado, querem comer ali o resto. Cara, o que mais tem na segurança privada é esse tipo de gente, cara. É o próprio vigilante que não criou bosta nenhuma, não fez nada, ele só tá ali naquele... ele tá ali naquela existência ali e critica o cara que tá crescendo e que quer alguma melhora. Exatamente. Só porque ele não conseguiu. Exatamente. E não condenamos quem só quer o básico, tá, gente? Não é isso, tá? Isso. A gente tá fazendo comentários aqui de quem não quer evoluir, mas critica quem quer evoluir, entendeu? Exatamente. É isso? Tô certo, né, Maicon? Sim. Isso mesmo. Você vai falar, não, só quero te fazer minha carreira no meu banco ali. Exatamente. Não é contra o todos, não. É contra os caras
É, que na verdade Então, assim, no nosso meio, cara, isso. que são, cara, hienas. E as hienas? Desculpa, as hienas da segurança privada. Exatamente. Que ficam ali, tipo, se alimentando da tua derrota, se alimentando do teu fracasso, pegando o cara que tá, digamos, com problema na casa, problema na família, porque a grande maioria dos vigilantes, cara, tem problema em casa. Exatamente. Hoje Às vezes, né, com a esposa, às vezes com o filho. hoje Porque é difícil, você sabe como é que é? não, hoje a situação está mais difícil, né? Porque hoje nós temos muito. Hoje você tem que saber falar com as pessoas, né? Porque senão as pessoas elas já ficam falando, já pode querer processar, pode Hoje em querer. dia tá tudo assim, né? Então assim, você tem que ver como falar, entendeu? Porque Tá bom, Mike, tô pegando, sei lá. dentro da área de segurança privada, né? Mas tranquilo. Aí, tá pegando as 3. Aí, tá show. Então, assim, sabe? Então a gente fica meio triste, né? Porque olha só, pô, tô na segurança privada desde 97 para 98. Eu tinha 7 Pô, anos nessa época. peguei a década de 90, Não tô te chamando de velho, tá, Mike? peguei a década de 2000, que é a virada do ano. Cara, agora eu tô quase na terceira década da segurança privada. Pô, pode ter certeza que eu vi tudo quanto é tipo de vigilante. Sim. Bastante. Tanto é que eu falei que o critério antigamente era da altura, né? E é verdade. Altura e porte. Era mesmo, Forte, forte. forte. Eu falei no meu testemunho que é verdade. O cara, Sim. o cara não pegava porque o cara tinha curso. Não, isso aí é grandão, isso aí serve. Bota um colete nele lá, uma farda e bota ele pra fazer um posto. Era assim, e a maioria dos donos de empresa eram polícia militar. Então, eu trabalhei no carro forte. Padrão. Eu trabalhei com bastante polícia, que saiu da área militar Olha só. e foi pro blindado. Não foi um só não, foi vários que eu Eu trabalhei. conheci bastante também. Então assim, aquela época lá ganhava bem, né? Ó, em 2006, 2007, eu tava tirando em 2007, eu posso falar o valor aqui, né? Não Sim, tem problema. claro, 2007 lá eu tirava quase 7 mil, 8 mil reais naquela época. Caraca. E não tinha tempo para gastar o dinheiro. Quem gastava o dinheiro era a família, né? E o cara Claro que eu para em casa. gastava, né? Eu guardava 80%. Tava no transporte de valor nessa época. Isso, no transporte de valor. Hoje não tiram isso, né? Hoje eu acredito que chega quase perto, né? Não chega esse valor, né? Não che- Mas hoje é não- que diminui também a escala, Não, eu sabe? acho absurdo a escolta, né? Que a escolta tá ganhando, cara. É uma judiação, cara. Aquele negócio de missão, Tá pagar uma muito- taxa pro cara tá sair muito daqui no Maranhão disfarçado. escutando carga de dinamite, cara. Então, aqui na verdade a escolta, ela é vocês que são gestores, são empresários também, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Que muitas empresas de escoltas, o que é o setor comercial, que vai fazer Não ali, sabe vender. faz o contrato e faz o contrato errado, Exatamente. entendeu? Porque a escolta ela dá muita hora extra. Porque ela tem uma carga horária de 220 Dá horas. bastante demanda trabalhista também. Você vai daqui lá pro Maranhão. Quantas horas você fez? Meu Deus, muitas horas, cara. Entendeu? Então você vai e você vai voltar. E quando você voltar, você vai voltar fazendo hora extra. Exatamente. Certo? E Que isso. está em missão de volta. Aquele rapaz que foi lá, que fez o contrato lá, o comercial, não colocou isso no contrato. Aí as empresas começam a pagar de outra forma. Começa a cagar pro guarda. né, cara? Isso, Pode exatamente. fuder com a Por vida do isso, guarda daí, né, cara? por isso que tá esse valor aí que você tá falando. Um absurdo, né, cara? Sabe quanto que Não, estão... meu não, eu vou meu- falar... eu não, mexo com monitoramento, não, né? Mas eu vejo judiação, que- né, eu mexo com cara? segurança. Tem 2 escoltas, Ó, eu vou te falar aqui, sabe quanto que eu vi um orçamento de escolta? Eu vi porque o cara me mostrou. R$8 o KM, cara. Meu amigo, Por isso que eu falo assim, que eu falei assim. ó, empresa de segurança, que meus concorrentes, 8 conto o KM, você tá dando um tapa na cara dos teus vigilantes, cara. Você não tá dando um tapa na Porra, cara do. pelo amor de Deus, cara. Você não tá dando um tapa na cara do vigilante. Tá dando um tapa na cara da família do vigilante. Exatamente, cara. Porque o Quanto que filho vai ser lá, o repasse do reflexo é cara? O reflexo vai ser lá. Vai ser aonde? Vai ser na família, vai ser no aluguel, Sim. vai ser na prestação do carro. Entendeu? E por isso que muita gente, eles não pensam nisso. Eles pensam na hora de Sim. tá vendendo ali, entendeu? E nessas horas eles não pensam. Tinha que ter um valor mínimo, né, cara? Tinha que, tipo, ó, vamos... Tem que ter. Pô, o valor correto... Fora o risco que corre, né? No meu conceito... Eu perdi 3 cara, alunos já na pista. No meu conceito, tinha que ser no mínimo R$25 pelo risco. Ou até mais, né? No mínimo, eu falei, mínimo. E cobrar ida e volta, não é só ida. Aham. Tipo, você tem que calcular daqui a São Paulo, é 400 quilômetros, então não é 400, é 800. Porque a Você tem que cobrar a ida e a volta. escolta armada. Eles só cobram a ida, cara, eles não cobram volta. A escolta armada ela não tem blindagem, né? O Sim. risco é 100%. O risco é 100%. É risco de você dormir, é risco de alguém bater em você, né?
Tem tudo isso aí, né? E para você parar um carro de escolta, você vai parar com a caminhonete, vai dar um totozinho. Ou na bala mesmo. Ou na bala. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o risco é muito maior. Pelo valor que está hoje, está muito pouco. Você não contei pro Douglas que uma vez eu parei lá no posto Sinuelo, lembra que eu te falei? Uhum. O cara viu a viatura da empresa, um vigilante, e chegou e me abordou, que legal, empresa de segurança. Não falei que era dono lá. Não, trabalho lá, tal. Pô, que legal, e a empresa tem escolta? Não tem escolta ainda. Pô, tu acredita, eu vou te confessar aqui que eu tô trabalhando com simulacro. Cara, o cara pegou, Aqui em tirou uma Curitiba tem uma pistola empresa que fez isso. Não, você sabe que é verdade. É verdade, O cara. cara pegou e colocou na minha mão, cara, não acreditei, cara. Mas era fumeto, pelo menos? Cara, não, era pesada, parecia uma... Ele tá correndo risco. Pelo amor de Deus, Simulacro, cara. Tá correndo risco de Aí, ser preso desculpa do guarda, todo Aham, se fudendo, a cara. farda do cara, tipo, a calça não tava preta, tava desbotada já. Uma judiação, cara. Colete tudo mal. Porque Cara, feio, cara, feio. Eu feio. sempre quando Coitado daquele guarda. fala do vigilante, né? O vigilante, seja ele patrimonial, escolta ou VSPP, né? Até mesmo o vigia, o porteiro, né? Sim. O pessoal, eles têm sangue no olho, né? São tudo caveira, São né? bons. São, né? Só que tem um reflexo. Eles estão preparados para tudo ou nada, né? Só que tem a família, né? A família não está preparada. Pagar um advogado, enfrentar uma delegacia. A gente está preparado, mas a família não está. Então a gente tem que pensar muito em fazer as coisas. Cara, tem que ter consciência, né? Tem que ter muita consciência do que você vai fazer. Né? Igual esse rapaz que você está falando do simulacro aí. Exatamente. Será que a família dele está preparada? O filho dele está preparado para ver ele dentro da delegacia? Será que E tá? nas tuas aulas de IAT lá, tem muito vigilante que vai ou não? Então, eu tô Tá lá começando? Hoje eu tô no clube de tiro, né? Sim. Eu tô trabalhando dentro do clube de tiro, finais de semana, né? Qual que é o clube? É o CTE. A gente já foi lá. Você tem... CTE é o Sim, São José precisa dos aparecer Pinhais, lá, né? Já foi lá. Mandar um abraço lá pro presidente, o Careca, o gerente lá também. Não tô querendo aqui vender o peixe nem nada, Não, mas são bons mesmo. porque assim, o tratamento que ele tem lá para conosco, os instrutores, né? E também quem trabalha lá é extremamente fora do normal, né? A gente almoça, come, bebe. É uma estrutura boa lá. a gente É à foi lá. vontade, Não, é à você já vontade. foi lá Os direto caras são lá. bons. É à tô vontade. direto. Então, Sim. assim, o tratamento lá, obrigado, galera do CTE aí, show de bola, sensacional. Então, respondendo a sua pergunta, a gente faz o treinamento lá, né, do clube, né, com os filiados, né. Ensinar ali, às vezes a pessoa pede para fazer uma apunhadura, fazer um tiro no veicular, né, na pista, né? Porque lá é completo o clube, né? Aí tem um tiro ao prato também, às vezes eles pedem, a gente vai lá e faz, ensina como atirar, como se posicionar, né? Postura, né? Postura para você poder atirar um tiro, fazer um tiro bom, né? Ponhadura também, né? Então tem tudo isso aí, né? E eu dou aula lá na escola personal. Me formei lá. Então assim, lá na personal... Não, o cara é fera, o currículo do cara é... Lá na personal, Parabéns, Obrigado. Faz 16 anos que me formei lá. Parabéns mesmo, teu currículo é impecável, cara. Show de bola. Lá na personal eu não dou aula de tiro, né? Lá eu não dou aula de tiro, eu dou aula em outras matérias lá, né? E lá no clube de tiro, lá sim. Lá a gente faz a parte do tiro, né? E lá na personal, lá são várias matérias, né? São várias matérias que eu dou aula. Tô credenciado quase todas, né? Menos educação física, mas o resto, assim, legislação eu posso dar também, tá? Posso dar legislação. Então, assim, dei quase todas as aulas lá. Que bacana, hein, cara? Assim, às vezes eu sou meio coringa lá, né? Ou Severino, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre tô lá. Ontem eu tava dando aula de eletrônica lá. Dentro dessa realidade, cara, o que tá vindo de material pra gente contratar aí? Tá vindo coisa boa? Tá vindo coisa boa. Tá assim. vindo uns caras diferentes? Tem, então. Eu sempre falo pro pessoal, né? Com uma mentalidade boa. Tem um gestor, ele sempre fala que o vigilante ele tem 2 bíblias, né? E hoje ele vai partir para 3 bíblias, né? Que seria o quê? Seria a portaria 18045, porque o vigilante ele tem que saber ele só sabe saber os seus direitos, né? Sim. Ele tem que saber os deveres dele também, Com certeza. né? E a portaria a nova portaria agora que é o Estatuto da Segurança Privada, Sim. né? É o 14.967, Exatamente, eu tô comendo, falei pra você, né? tô estudando ali. São 2, né? E a outra que eles não sabem
A maioria, tem alguns que sabem, tem alguns que não sabem. O que é? A convenção sindical. Ele tem que saber isso aí. Porque cada estado, Exatamente. ele tem a sua convenção sindical. Que ali tá os direitos e os deveres do vigilante. Né? Essas duas portarias que eu falei, isso é nível nacional, que é lei federal, né? E a lei ali, que é a convenção sindical, ela se torna lei também. Que é a convenção sindical. Sim. E muita gente não sabe que a convenção sindical, ela se torna lei. Ah, porque aquele posto ali tem ali agora uma cadeira? Porque foram brigar ali para ter aquela cadeira ali. Para que o vigilante agora... Antigamente o cara nem sentava, né, não cara? sentava. Hoje, puxei posto lazarento. 15 minutos a cada hora, né? 15 minutos, Exatamente. cada uma hora. 15 minutos. Então, assim, tem essa briga aí, tem essa briga que o vigilante brigou. O vigilante, ele tem que buscar mais seu conhecimento, né? Então, eles estão buscando mais conhecimento, mais cursos, né? Mais padrão, né? Não só também os seus deveres, né? Os seus deveres. Ver o lado do patrão também. Ver o lado do empresário também, né? Porque tem os gastos, né? Tem bastante, cara. Tem o gasto do uniforme, bastante. Porque a nossa cultura aqui de Curitiba aqui, o nosso uniforme ele tem que ser diferente. Quem que vai gastar com isso aqui é o patrão. Por que eu falo que é diferente? Por causa do frio. A jaqueta não é igual a jaqueta lá do Rio de Janeiro, não é igual a jaqueta lá de Santa Catarina, é diferente. Porque aqui, e você vai ter, o patrão ele vai ter mais gasto. Exatamente. Entendeu? Ele vai ter mais gasto. Né? E por lei, cada 6 meses a empresa ela tem que trocar o uniforme. Exatamente. Né? Isso mesmo. E muita gente não sabe disso. Então, assim, tem que olhar o lado do patrão também. Não é só se o vigilante denunciar, cara, pro sindicato, o cara vai lá e manda trocar, velho. É uma notificação para você lá do sindicato vigilante. Pelo que eu venho acompanhando, né? Ele sempre ativo o sindicato, em cima. Ele sempre, assim, ele primeiro conversa, né? Depois para ele fazer uma notificação, porque ele tem que fazer uma notificação, ele faz a notificação para Polícia Federal, né? Aí é outra, é doído. Aí é doído. Aí vai entrar, ele já, quando ele faz a notificação para a Polícia Federal, ele já colocou em juizado, né? Exato. Assim que você fala, né? Sim. Ele faz uma comunicação extrajudicial, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A Polícia Federal ir lá e bater em cima. Então Mas assim, os vigilantes hoje aí estão só. O que eles não gostam muito é de fazer a barba, né? Pra mim tá tranquilo, né? Porque agora tá mudando, que assim, tá mudando essa cultura. Tá mudando essa cultura, né? Hoje... Os caras do carro forte barbudo. Tem, cara, mudou. Porque que acontece? Todos estão. Antigamente... Patrimonial, né? Antigamente, por ser a grande maioria de donos de empresa, trouxeram o modus operandi do militarismo. A partir do militarismo, né? O militarismo não tem barba, no máximo um bigode. Então, até que, vou ser sincero, na Vigicop a gente não tem costume de colocar vigilante barbudo. Só que eu estou estudando a lei e eu vou ter que mudar. Já falei para minha esposa, amor, não tem que mudar. É que, na verdade, porque isso pode me trazer problema. Sim. E eu não quero que me traga problema. Porém, eu estou criando agora, na empresa, uma nova cultura, que inclusive eu fiz um vídeo, vou criar lá um modus operandi da empresa. Certo. Criado, né, em cima dessa nova lei, que eu vou criar lá na empresa um regimento interno, mas esse regimento interno tem que estar pautado na lei da segurança privada. Sim. Porque se eu não criar isso, eu não dar uma cartilha pro cara com os direitos e deveres do cara, dá o direito do vigilante fazer o que ele quiser. Sim. E ele não pode ser punido. É onde que eu entro ali na parte dos direitos e deveres. Exatamente, né? Vigilante... mas ele tem que receber uma cartilha. Sim. Ó, você pode ir, você pode aqui, você pode... E essa cartilha tem que estar alicerçada nas leis da segurança privada. Se estiver fora, também não dá. Por quê? Porque daí você pode aplicar as sanções disciplinares de acordo com a lei. Sim. Como a lei manda. Né? Que nem vou dar um exemplo. Cara, se o vigilante hoje pegar e você não tiver uma cultura na tua empresa que tem essa legislação interna, o cara pode levar o colete embora e não dá nada pro cara, a não ser que o cara seja preso pela PM. Mas se a PM não prender o cara e não dá porque você tá com um colete, ele não pode estar fora do local. Mas se você não tiver a cultura de ter esse documentado, ele assinar isso, o cara não vai dar nada pro cara. Eu vou até aproveitar o gancho aqui. Exatamente. O vigilante, né, o vigia, o porteiro, né, ele não é difícil lidar com ele, é fácil lidar com ele, né. O tratamento, né, deixar ele, você vai ter que fazer isso. E os processos, né. O procedimento é esse.
Você não precisa ficar pegando no pé, porque ele já sabe. Ele já saiu formado da escola. Ele sabe trabalhar. Ele vai saber trabalhar, fazer o procedimento, né? Porque o que tem muito hoje, os supervisores muito pegando muito no pé. Sim. Não tem como você segurar muito. E isso começa a se tornar, virar uma poluição dentro do posto de serviço. Uhum. Não, Entendeu? concordo com você. Então, assim, Isso é problema para a empresa, porque, cara, a empresa. porque que acontece? Isso cria mais ativo trabalhista. Com certeza. Porque a maioria dos vigilantes que estão nos assistindo agora pelas redes sociais, eles sabem do que eu estou falando. Sim. A grande maioria sai de uma empresa e coloca no pau porque eles são magoados. Magoado, exatamente. Então, assim, um recado aí para os supervisores aí, deixa os vigilantes, cuida bem do seu vigilante. Se você cuidar bem do seu vigilante, você vai ter o seu vigilante por muitos tempos. Ele vai ser um amigo. Português, claro, o supervisor, não seja cuzão com o teu vigilante. Não, português, claro, né? Exatamente. Lógico, né? Tem que cobrar o procedimento, a gente é líder, né? Claro, com certeza. Tem que cobrar mas o procedimento. tem o jeito de cobrar. E você, vigilante, a hora que você vê seu supervisor, mostra respeito. Sim. Se ele tá chegando, levanta da sua cadeira, cumprimenta ele. A hora que ele for embora, você vai lá e senta. Não, mas você senta, mas você tem que ficar, tem que saber o procedimento. Sim. Mas quando você vê o seu supervisor, não fica cagando, deixa te pegar cagando, né? Exatamente, mostra respeito. E o supervisor é a mesma coisa. Sim. Então, não precisa você ficar criando um caso. Vai lá, conversa, troca uma ideia, incentiva o seu vigilante. Já aconteceu comigo um dia chegando. Ele tá mexendo no celular, cara, não pode ficar mexendo tudo no celular aí, beleza? Beleza, tá bom. Uma vez eu fui obrigado a demitir um cara. Não vou falar o nome dele aqui, que ele é meu amigo, inclusive. Fala aí, Mike. Não. Porque chegava no horário do QRF, ele tirava toda a farda dele, velho. Sei quem que é. Juro, cara, por esse... Uhum. Ele arrancava o colete, ele arrancava a camisa, ele arrancava a calça, botava a roupa normal e... Não, agora tô no meu QRF. E o Mike pagava intrajornada, né? E eu pagando intrajornada pro cara. Eu tava lá na época. Porque se eu pago intrajornada, ele pode comer fardado. Sim. Se eu não pagar, ele não pode. Ele pode fazer. Eu tenho que botar um cara pra render ele e ele pode sair e almoçar onde ele quiser. Não é isso que fala a lei? Pô, a gente tá lidando com coisa que é séria aqui. Se eu não pago intrajornada, eu tenho que botar um vigilante pra tirar aquela hora do cara e ele vai almoçar onde ele quiser. É onde o cara não tá tendo valor, né? Não tá tendo comprometimento, né? E daí, meu irmão, peguei o cara, velho. Falei, eu posso te perguntar uma coisa? Se der um QRU agora aqui, você vai fazer o quê? Você pegar a tua arma, vai fazer o quê com o cara? Se o cara entra aqui pra dentro agora, te pega esses 5 coletes, você vai fazer o quê? Cara, pelo amor de Deus, meu irmão. Falei pra ele, não faz mais isso, cara. Porque, cara, primeiro é você, cara. Você tá totalmente desguarnecido, você tá totalmente, cara, você tá... Aí eu fiquei louco, cara. Eu falei, pô, você parece que tá num boteco jogando sinuca, cara. Pelo amor de Deus, parecia cara. Mesmo. Aí entra aquela história, né? O comprometimento, o cara tem que ter o comprometimento. E daí peguei o cara, Wagner. Peguei o cara e ele lembra disso. E daí, cara, não, tá bom, fez de novo. Aí cagou, cara. Daí, infelizmente, falei, não, chega, manda embora. Aí tá misturando, né? O profissional com... E, cara, e é um... Eu vou te falar, né? Não é ruim. Ótimo. Só fazia na minha empresa, na do outro ele não faz. O Marcos derrubaram tua live lá. Não, entendeu? Lá no outro ele não faz. Derrubaram, né? Acho que sim. Derrubaram. Só tem um gritão de um cuzão aqui, né? Por causa disso, certeza. Entendeu? Então lá do outro o cara não faz, cara. E daí, como é que faz? Não, tá aqui, ó. Acho que tá aqui. Ah, não tá indo aí. Tá lá. Tá lá. Então quer dizer, na do outro o cara não faz, velho. É complicado. Porque... Entendeu? Aí na outra empresa que foi trabalhar, pediu a referência. Fui amigo, cara, dei a referência. Falei, cara, você sacaneou comigo. Ele é meu amigo até hoje. Sim. Na outra empresa ele almoça fardado, na outra empresa ele faz certinho. É que criou aquela amizade. Então, isso. Tipo assim, pô, criou amizade, quebrou, cara, também. Quebrou, é a mesma porque coisa. Porque o cara acha que você, por mais que seja patrão do cara, é amigo do cara, né? É a mesma coisa o supervisor com o vigilante, é amigão ali, aí chega, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Opa, pera lá. A gente é amigo, mas aqui a gente tem que ser profissional. Sim, tem que respeitar, né? Assina aqui a advertência. Eu sempre falava pros caras, né? Eu queria fazer a supervisão das provas. Cara, você tem que chamar a equipe pra vocês. Exatamente. Porém, se o cara fez errado, o que você vai fazer? É um bisu que eu vou dar pros caras. Você tem que botar o cara na tua mão. Você precisa trazer pra mim. Falou, cara, infelizmente... Exatamente. Infelizmente, cara, agora você tá aqui, ó. Agora eu posso tanto levar pra lá, como levar pra cá. Cara, me prova a diferença pra mim. Sim. Prova que eu tô errado, cara. Porque, cara, se acontecer de novo, infelizmente, eu vou ter que levar pra frente. Então, dessa vez, meu irmão, vou te dar uma chance. Vou fazer de conta que eu não vi isso.
E aí, cara, os caras davam o bizu pros caras, o Douglas fazia lá, os caras que estavam com a gente. E a grande maioria dos caras, meus caras ficavam na mão dos caras, velho. Nossa, eu ganhava o bolo. O cara ia lá, ganhava comida, ganhava o bolo, marmita, né? Tô te falando, Os guardas me tratavam aqui, ó. Exatamente, por quê? Porque todo mundo cara, acaba que tá na rua, você vai se molhar. Você sabe que você trabalhou. Uma hora você vai pegar um QRU do teu guarda. Vai pegar. Eu já peguei bastante aí. Então. Ixi. Só que se você levar ferro à espada, o que vai acontecer? Você vai trazer problema trabalhista para a empresa. Exatamente. Porque, vou dar um exemplo, quem vai cobrir aquele posto? 2 horas da manhã. Você vai cobrir o posto? Você vai ter que ter um cara para recolher o cara. Você vai ter que levar o cara lá na empresa para recolher ele. Porque geralmente eu sou das antigas. Sim. Eu sou do tempo que pegava o guarda e recolhia para a empresa. Aham. Eu lembro. Não mandava o cara de vete embora dali. Então, teve situação O cara ia no carrinho da empresa lá para a base. Sim. Esse é meu tempo de segurança privada. Sim. Não era assim? Não é assim? Desse jeito, você recolhia pra base. E a empresa mandava outro para suprir lá. Isso mesmo. Hoje não é assim. Hoje tá difícil até você arrumar Não alguém consegue para fazer. Fazer uma hora extra. Exatamente, não consegue mais. Não quer trabalhar mais. Então, assim, hoje nós temos que se adaptar com o novo sistema. Não dá mais para mandar o cara embora dali. Você tem que esperar o cara cumprir o plantão do cara, você busca o cara, leva ele na empresa. Tem que ter alguns fatores. Sabe, Wagner, eu falo que a segurança privada ela evoluiu muito, cara. Evoluiu. Quem é das mais antigas sofreu bastante no começo, cara. Sofreu bastante. Porque... Hoje que para você contratar um vigilante, o porteiro, né, o vigia mesmo, é muito caro, né? Então eu sempre falo, né, quando como trabalhar como supervisor, né, você reeducar o vigilante. Motivar ele, conversar com ele, ser psicólogo dele mesmo para ele poder voltar a se motivar a trabalhar. Porque hoje está difícil isso. Qualquer coisinha, o pessoal fica desmotivado. Exatamente. Né? E o que mais deixa o vigilante desmotivado é o salário. Ele quer ter um salário top, só que ele não quer trabalhar. Não quer fazer hora extra. É verdade. Entendeu? Não quero fazer hora extra. Porque existe alguns sindicatos que eles deixam fazer uma AFT, né? Tem sindicato que não deixa, cara. Não deixa. Tem sindicato que não deixa. Exatamente. E tem bastante coisas, né? Mas daí o cara trabalha para outra empresa 12 horas. Exatamente. Qual que é a diferença, né? Fala a verdade, né? Não tem diferença que loucura nenhuma. Isso, né? É loucura, porque ele não tá tendo vida, ele não tá tendo uma vida social. Tipo, o cara não pode fazer uma FT para você, uma dobra para uma empresa que ele tá trabalhando, mas ele pode fazer 12 horas na outra empresa que ele trabalha. Então, ele trabalha para 2 empresas 12 horas. Aí ele não tá tendo um cálculo aí, um cálculo legal, porque ele não tá tendo tempo para ele, Sim. Não tá tendo tempo para a família dele e não tá tendo para ele se cuidar. Porque a escala 12/36, ela foi criada para dar um suporte pro profissional ter uma qualidade de vida melhor. O cara tá que nem aquele emoji, né? Um cara que tá correndo atrás do dinheiro assim, ó. De repente se torna uma caveirinha assim, né? Exatamente. Assim, né, cara? Aí ele vai trabalhar em outra empresa, ele acaba esforçando demais, esforçando assim, não tá tendo uma vida, não consegue ir ali, jogar uma bola, fazer uma academia, pegar a família. Social. A vida social dele acabou. Ele não tem vida social. Ele não tem vida social. Exatamente. Entendeu? Hein, Wagner? E, cara, pra gente finalizar aqui, cara, com todo o conhecimento que tu tem hoje, que eu sei que você tem bastante, teu currículo é fantástico. Obrigado. Cara, o que você diria, o que você orientaria pro pessoal que está iniciando na vigilância, aqueles que já estão na vigilância? Qual que é a palavra que você deixaria para eles hoje, cara? Escutar os antigão, escutar os mais velhos, estudar, se qualificar e ter um comprometimento com a empresa que você está. Levar a sério, né? O estado de estar feliz. O que é o estado de estar feliz? Fazer aquilo que você gosta. Tá no teu sangue. Se tá no seu sangue ser vigilante, você tá no caminho certo. Agora, se não for, vai procurar outra área. Vai estudar, vai procurar outra área. Porque você tem que estar no estado de estar feliz. Senão você nunca vai ser um vigilante. E nunca vai ser bem sucedido também. Não, você não vai estar feliz. Sim. Irmão, desculpa o meu atraso. Não, muito obrigado. Né? Show de bola. Foi uma honra receber esse nosso programa, né, Maicon? Exatamente. E tamo junto, hein, pessoal? Segue lá o Vigilante e pronto, né? Isso, Vigilante Qual Pronto. é o canal? Fala pra mim. É o canal no TikTok, é o Vigilante Pronto e no... É isso aí, Vigilante Pronto. Manda lá. Força e honra sempre, pessoal. Obrigado. Junto, Obrigado, pessoal. É isso aí.